A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 2. Que diz assim: que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. A segunda carta de Paulo a Timóteo é considerada uma epístola pastoral. Timóteo cuidava de uma igreja, e Paulo, então, ao escrever a Timóteo, traz algumas recomendações e também a última carta que Paulo escreve antes do seu martírio. E ele diz a Timóteo que pregues a palavra. Quero falar no dia de hoje algumas tarefas do pastor. Vou mencionar 10 apenas. As tarefas são muito mais. Mas aqui, olha, uma das tarefas do pastor é que pregues a palavra. Todo pastor é um pregador. Nem todo pregador é um pastor, mas todo pastor é um pregador da palavra de Deus. Então, uma das funções do pastor é pregar a palavra. Vamos para 1 Pedro, que também Pedro, escrevendo aos presbíteros, ele diz algumas coisas que é função dos presbíteros, no caso o pastor, não é? Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2, Pedro diz: apacentai o rebanho de Deus. Outra função pastoral é apacentar. Apacentar tem a ideia de acalmar, de guiar, de conduzir o rebanho de Deus. Apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, diz Pedro. Então, outra função pastoral é apacentar o rebanho. Tem pastores que apaucentam o rebanho, não é apaucenta, não é dar pauladas no rebanho, mas apacentar o rebanho de Deus. Ainda em Pedro, 1 Pedro 5,2 diz: tendo cuidado dele. Outra função pastoral é cuidar do rebanho que Deus lhe colocou. Então, o pastor prega, o pastor apacenta, o pastor cuida. Que mais que o pastor faz? Ele é exemplo do rebanho. 1 Pedro 5,3 diz: nem tendo como domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Jesus, quando lavou o pé dos seus discípulos, em João 13,15, Jesus diz: eu fiz isso para vos dar exemplo. O pastor então prega, o pastor apacenta, o pastor cuida, o pastor serve de exemplo para o rebanho. Ele não pode mandar os crentes ler a Bíblia se ele não lê, ele não pode falar para os crentes orar se ele não ora. Ele é exemplo para o rebanho. Em 1 Timóteo 4,13, vamos encontrar outras tarefas pastorais. Olha só o que diz na carta de Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 13. Diz: persiste em ler. Normalmente um pastor deve ler bastante, mas o que eu quero focalizar é isso: exortar e ensinar. Pastor ensina o rebanho. Pastor também exorta o rebanho, corrige o rebanho quando é necessário. E para fazer ensinar, o pastor tem, claro, ler bastante. Então é ensinar, exortar. Pastor também aconselha o rebanho. Apocalipse 3,18, Jesus diz: aconselho que de mim cumpris, não é? Então, aconselhar o rebanho. Pastor também preside sobre o rebanho. Presidir significa governar o rebanho, conduzir o rebanho. Romanos 12, verso 8, diz: o que exorta, usa esse dom em exortar. Já falamos do exortar. E o que reparta, faz com liberalidade. E o que preside, com cuidado. Nós temos que cuidar do rebanho de Deus e presidir sobre ele. O pastor também vela pelas ovelhas. Hebreus capítulo 13, verso de número 17,
Diz assim: obedecei a vossos pastores, sujeitais a eles, porque velam por vossa alma. A função da ovelha é obedecer e se sujeitar, e a do pastor é velar pela alma da ovelha. Ele vela pela alma, ele quer o bem da alma da ovelha. E finalmente o pastor administra. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11, nos fala do dom de administrar. Cada um administre aos outros o dom, como recebeu, com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. 10 tarefas de um pastor. Primeiro, pregar. Segundo, apacentar. Terceiro, cuidar. Quarto, ser exemplo. Quinto, ensinar. Sexto, exortar. Sétimo, aconselhar. Oitavo, presidir. Nono, velar. Décimo, administrar. Que Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva e ali você encontra um comentário de toda a Bíblia para você. PR Eugênio Piacentini.